quando os filhos são desobedientes. Vamos ver então o primeiro filho, o filho teimoso. Um dos maiores desafios que enfrentamos na vida é tentar criar nossos filhos do modo correto. Muitos pais cristãos tentam com afinco, mas acabam sofrendo muito ao ver seus filhos escolherem o caminho errado. Filhos vão cometer erros. Até os bons filhos, que geralmente são obedientes, podem cair na tentação e cometer pecados óbvios. Os pais devem lidar com esses incidentes de modo justo, firme e amoroso. A disciplina correta deve ser aplicada tendo em vista tudo o que está envolvido. Naturalmente, a melhor solução é a prevenção, como sabemos bem. Os pais precisam incentivar os filhos a fazer o que é certo. Então, primeiro, ensinando-os o que é certo. Isso nós vemos em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como vimos então, Paulo deixa claro aqui no livro de Efésios, na carta de Efésios, que os pais não podem provocar, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que manter a sã doutrina. Se ensinar o filho a andar conforme Deus espera, o que vai acontecer com ele? Conforme até mesmo Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz o quê? 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Precisamos aprender a imitar. A questão é que, se os pais aprenderem a imitar o Senhor, os filhos vão aprender a imitar os pais porque imitam o Senhor. Então, o segundo ponto que precisa é sendo bons exemplos. E o terceiro, provendo um ambiente em que seja fácil para os filhos fazer o que é certo. Quarto ponto, incentivar verbalmente os filhos a fazerem o que é certo. Precisa, então, falar. Falar é ensinar. A Bíblia exige que os pais disciplinem os filhos. Isso inclui castigá-los. Pois bem, quem ama, corrige. Deus nos corrige, certo? Então veja, Hebreus 12 e 6, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Agora, o que dizer de filhos que, apesar de terem uma boa criação, são desobedientes e parecem determinados a viver do seu próprio modo, sem levar em conta a orientação dos pais? Aqui estão algumas diretrizes, então, para os pais desses filhos teimosos. Veja. Primeira diretriz: a personalidade de seu filho deve ser considerada um fato e não uma falha. O filho determinado a se rebelar ainda precisa do amor dos seus pais. Segundo, o filho que resiste à instrução não tem necessariamente um pai ou mãe igualmente teimosa. A rebeldia nem sempre é causada por herança genética ou pelo ambiente do lar. Terceiro, os pais precisam perseverar. Precisam ser corajosos o bastante para persistir em aplicar e cobrar o mesmo tipo de regras usadas na criação dos outros filhos, ainda que a tarefa seja duplamente dificultada por causa da natureza do filho teimoso. E a quarta e última diretriz: a mãe e o pai devem continuar a orar sempre, para que um dia o filho teimoso endireite o seu caminho. Esse filho ainda tem potencial para se tornar uma boa pessoa. Não apenas um cristão fiel, mas um discípulo forte, determinado,
que não se desvia da verdade. E para concluir, vamos usar o mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7, que ele nos explica um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Diz assim: E para a disciplina é que perseverais. Deus vos trata como filhos. Que filho há que o Pai não corrige? Agora o versículo 11 diz assim: Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm saído, ou melhor, aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, a vocês, pais, não deixem de disciplinar seus filhos, principalmente os filhos teimosos, que às vezes a gente tenta evitar. Mas veja o que Deus mesmo disse. Se nós formos imitadores de Deus, como filhos amados, porque Jesus foi um filho amado. Por quê? Porque ele obedeceu e ele seguiu as instruções do Pai. E agora, nós, pais, seguimos as instruções de Deus para sermos como Cristo, também chamados como filhos amados por Deus. Então, seguimos as instruções de Deus, do nosso Pai. Precisamos aprender a disciplinar os nossos filhos, porque amamos os nossos filhos. Pois bem, nós vimos a respeito do filho teimoso. Agora vamos ver sobre o adolescente rebelde. Alguns filhos, apesar de terem sido devidamente ensinados, são tão rebeldes que acabam parando dentro de uma delegacia ou envolvidos com vício. O que um pai ou mãe pode fazer quando acontece tamanha tragédia? Vamos deixar 5 diretrizes para os pais. Primeira, continuar a expressar amor pelo filho e fazer o que for melhor para ele. Por exemplo, é melhor deixar que ele experimente as consequências do mau comportamento ou de atividades ilegais do que ajudá-lo a evitar essas consequências. Então, não tente encobrir as transgressões, os seus erros, por conta da consequência. Veja o Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que é um provérbio de sabedoria. Diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora o segundo. Identificar motivos para o mau comportamento. Ouvir é crucial. Tentar entender não é desculpar. Entender o pensamento de um adolescente rebelde pode ajudar a encontrar um meio de lidar com o desvio de comportamento. Se o adolescente tem uma reclamação legítima, os pais podem pedir perdão. Veja, Efésios 6, versículo 4. Que nós sabemos muito bem, e diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Precisamos saber como evitar a questão de provocar nossos filhos. Nós sabemos o que pode provocar a ira de alguém. Então, ao mesmo tempo, mantê-lo responsável por seus deslizes, os seus erros. Terceiro, orar. Os pais de um adolescente problemático precisam buscar a ajuda de Deus, orando por sabedoria para saber o que fazer e para que o filho caia no bom senso. Isso nós podemos ver em Lucas 15, 17. Veja, essa é a parábola do filho pródigo, né? O reconhecimento dele, que diz assim então, versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E não deixando de lembrar
Claramente, de 1 Tessalonicenses, certo? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar. Quarto ponto. Buscar ajuda. Outros, no sentido professores, treinadores, ministros, conselheiros cristãos e outros adultos envolvidos, podem conseguir então influenciar o filho para o bem. A ajuda pode vir de organizações juvenis também ou atividades da comunidade. Quinto ponto. Agir. Se um adolescente é hostil aos pais, desrespeita as autoridades e está envolvido em atividades ilegais ou imorais, os pais cristãos não podem jamais ignorar a situação. Precisam fazer alguma coisa. O que fazer é difícil determinar e vai variar conforme as circunstâncias. Veja bem, impor padrões aceitáveis de conduta pode ser eficaz. O castigo, no caso, privá-lo de certos privilégios, pode também ser eficaz. Mudar o ambiente frequentado por ele pode ajudar também. Pode ser necessário manter esse adolescente numa rotina diária restrita, para que os pais sempre saibam onde ele está e o que ele está fazendo. Pois bem, os pais precisam tentar fazer alguma coisa, mesmo que não pareça surtir o efeito desejado. Ver um filho descer a estrada que dá para a destruição e não fazer nada é o maior erro que os pais podem cometer. E para concluir, vamos meditar em algumas passagens que diz assim, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E se o filho precisa de correção, é como Provérbios 13, versículo 24 diz: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. E Provérbios 29, versículo 16, 17, diz assim: Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Que Deus nos conceda sabedoria divina, para sabermos educar, corrigir, repreender os nossos filhos com amor, mas sempre fazendo e nunca deixando de corrigir. O que Deus espera de nós, pais, é que nós façamos como Ele. O pai que ama, corrige os seus filhos.